A primeira pergunta foi mandada pelo DD Up7. Nanase terá alguma real utilidade nessa Copa do Mundo Sub-20 ou apenas serviu pro plot do Nag? Olha, vamos concordar? Só serviu pro plot do Nag. Eu sei que vão sim, claramente dar alguma importância pro Nanase. Claro que ele deve ter algum impacto, mas é aquele tipo de impacto que tu diz assim: ah, legal, mas tu não se importa realmente. É o impacto do Budistinha. Pronto, o impacto do Igarashi ali na partida contra a França é aquele tipo de impacto que eu imagino pra o Nanase. Talvez, agora que nós estamos numa fase mais avançada, o ego realmente tenha preparado algo mais desenvolvido, algo, vamos dizer assim, mais permanente e válido do que aquilo que o Budistinha teve que desenvolver pra ele próprio, né? Eu acho que essa credencial nós podemos dar pro jogador, né? Já que é o ego que tá orientando ele, mas de uma forma geral, vocês esperam muita coisa do Nanase? Sejam sinceros, pô. Sejam sinceros. Se esse menino entrar por uma partida, já tá muita coisa até. Se o ego conseguir colocar esses jogadores em campo, que seja por 5 minutos, na minha opinião, o ego já fez milagre. Imagina ainda mais ter criado algo que realmente sirva para a equipe do Japão ao longo dos jogos. Cada um jogador ter uma coisa específica é meio difícil, sinceramente, do ego ter conseguido bolar tudo isso. Eu não duvido, mas ainda assim eu acho meio forçação de barra. O Nanase tá bom como tá, eu vou ficar meio revoltado se ele entrar numa partida que eu tiver esperando outros jogadores. Mas aí é bom, né? Porque se ele acabar fazendo algo massa, todo mundo se surpreende. O Gabriel mandou: acha que todos os personagens do Blue Lock Japão vão ser aproveitados na Copa? Eu acho que as perguntas se interligam agora, né? Eu acho que sim, por questão de roteiro, mas eu não acho que deveria, ok? Realisticamente, gente, numa Copa do Mundo eu acho que, tipo assim, até nas equipes campeãs, você pega ali o Brasil em 2002, por exemplo, tem vários jogadores daquele elenco que provavelmente nem direito pisaram dentro de campo. Então, eu não acharia anormal não ter espaço pra todo mundo. Mas como esse campeonato de agora é um estilo mais alongado, né? Tem realmente mais partidas do que a Copa do Mundo convencional que estávamos acostumados anteriormente. Eu acho que é possível, beleza? Eu acho que dá pra dar uma passadinha de pano graças a isso, né? Manjiro mandou: confia na Copa do Mundo Sub-20, como você acha que será o contexto e o desenrolar do próximo arco, considerando que praticamente todos vão pra times diferentes? O núcleo de personagens está se dividindo, então o que pode acontecer agora? Você acha que as chances do próximo arco se desenvolver por conta de um plot onde o ego seja demitido ou algo do tipo? Manda um salve. Salve, Manjiro. Eu acho que a minha opinião é muito direta ao ponto nesse sentido. Se for pra Blue Lock realmente acabar nesse arco de agora, o único motivo que explica o Blue Lock acabar é justamente porque a obra vai receber uma continuação que não siga apenas nesse endereço de IP, porque faz até um pouco de sentido. O Blue Lock acaba agora, se encerrou o Blue Lock, os meninos estão se separando. O Blue Lock em teoria ainda vai existir, mas a servência inicial do Blue Lock, o basicão, já foi feito. Os garotos não vão estar mais unidos, beleza? Talvez eles voltem a se encontrar no futuro, numa seleção japonesa e tal, mas até aí tu ainda levanta a questão: pô, será que o ego também vai virar dono da seleção japonesa? Será que ele vai chegar nesse ponto dele virar o técnico de lá? Ou será que a orientação do Jinpachi vai ser de uma maneira mais distante? As reuniões, querendo ou não, de todos os garotos vão diminuir a partir do momento que eles vão pro profissional. Então, eu acho que faz um pouco de sentido, sim, se a obra vier a acabar porque vamos ter uma continuação, vamos ter um Blue Lock com um nome na frente, né? Naruto Shippuden, Jujutsu Kaisen módulo, Blue Lock, É só uma ideia, né? Que pode se seguir, se baseando que a maioria das obras estão seguindo nesse estilo aí. E seria bom até no sentido de dar um tempo de férias, né? Pros próprios autores de Blue Lock, porque encerrava essa etapa que vai durar provavelmente uns 200 capítulos, a obra já vai estar completando aí os seus 10 anos de longevidade, fecha esse
esse ciclo, para por um ano, que seja 2 anos, e depois volta com uma sequência pra dar continuidade pra história dos garotos. Eu prefiro muito mais isso do que do nada meter um time skip e irmos pra uma saga já final da obra, como foi com Haikyuu, tá bom? É melhor as coisas irem com calma, que aí chegamos até onde queremos, com desenvolvimento e espaço pra tudo aquilo que imaginamos que possa acontecer dentro do universo, né? O Milor mandou: Taigo, sem ser a fase de grupos do Japão, tu tem alguma esperança que vai mostrar alguns jogos importantes das outras seleções? Por exemplo, um jogo da Alemanha, da Espanha, do Brasil e outras seleções grandes do futebol? Olha, eu tô numa expectativa grande disso, desde o momento que venderam para nós esse jabá, de que ia ter muitas seleções e etc, já vários jogadores que nós já conhecemos nesses outros clubes. Eu acho que faz um certo sentido, entre as partidas, nós podermos ter essas informações até por cima, assim, tá ligado? Tipo, só uma mensagenzinha ali passando num quadro bem despercebida de qual foi o placar de um jogo. Claro que após a partida contra a Nigéria isso ainda não vai ser possível, porque o jogo contra a Nigéria é o primeiro jogo, não vai ter tido nenhum outro jogo, a não ser que tenha um time skip, aí sim nós podemos ver outros jogos que já aconteceram e ser mostrado eles. Mas na minha opinião faz muito sentido que pelo menos até o final da fase de grupos nós tenhamos algumas informações sobre jogos da Alemanha, sobre jogos da Espanha e sobre jogos do Brasil. Eu acredito fielmente que sim, pelo menos jogos de jogadores que nós já conhecemos, como o Bunny, como o Kaiser, o Ness, eu acho que sim, nós devemos ter alguma informaçãozinha de certeza, ok? O Uriel mandou: eu sei que não tá tão próximo assim, mas você acha que tem chance do Blue Lock enfrentar o Brasil na Copa do Mundo Sub-20? Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, os autores não parecem ter interesse nisso, ok? Eu vejo como o Blue Lock foi desenvolvido, eu vejo como os times foram apresentados, sobre como a Europa já é muito fixada como esse objetivo. Eu não consigo sentir realmente o feeling de que eles querem realmente desenvolver o Brasil dentro do universo da obra, e mesmo que eles quiserem, porque o Brasil é o país do futebol e não sei mais o que, ainda assim temos esse problema de que, cara, os jogadores que forem serem apresentados no Brasil, tipo, nós não temos nenhum mínimo de perspectiva. Eu vou botar o pé no chão ainda, porque nós temos ainda pra ser apresentados os jogadores da Inglaterra, né? Dependendo do quanto eu gostar do jogo contra a Inglaterra, dos jogadores que forem apresentados lá, eu vou ter uma opinião formada sobre esse assunto, porque eu sinto que sim, provavelmente, se for pra começar assim, Japão versus Brasil, e nós não temos uma mínima ideia de quem tá do outro lado, que nem foi nesse aqui da Nigéria, eu não consigo dar tanta importância, ok? O arco entra e nele é que são apresentados os jogadores. Eu gostaria que a maioria até desses garotos aqui já tivessem sido apresentados anteriormente nesse arco de treino do ISAG. Eu pensei, pô, que ideia interessante, o ISAG vai viajar, ele vai assistir algumas partidas, e nessas partidas já dá pra ir conhecendo alguns dos garotos do Sub-20 que jogam ali na Europa, já ter, vamos dizer assim, uma expectativa, nós já sabemos quem são, né? Mas não, só apresentou o Bunny. E pra falar a real, isso é muito interessante, porque você percebe que o que eu tô falando faz sentido, já que o Bunny foi apresentado, e por ele ter sido apresentado anteriormente, é que se criou um verdadeiro interesse na partida do Japão contra a Espanha. Se ele não tivesse sido apresentado, todo mundo ia ficar meio, é Japão contra a Espanha, né? Beleza, show. Ok, tipo, tu entende? Não precisa nem de tantos capítulos assim, é só uma pequena apresentação para alguns jogadores que já vai fazer uma diferença em como nós enxergamos cada arco. Então vai depender muito de se o Brasil vai ser apresentado anteriormente ou vão querer deixar pra última hora. Eu não vou gostar se deixarem pra última hora, sendo bem honesto. O Adrian Carlos Ferreira mandou: no próximo jogo contra a França, você acha que ele tem um New Game? E se sim, qual seria seu principal ponto forte? Olha, eu já falei isso no vídeo de ontem bastante, né? Já comentamos bastante no vídeo de ontem, mas eu quero ser mais incisivo aqui. Eu acho que vai ter um Nilguin, eu acho que esse Nilguin vai ser zagueiro, e eu acho que o ponto forte dele vai ser como se ele fosse uma espécie de counter pro ISAG, algo bem próximo, ok? Do que, vamos dizer assim, seria o inimigo natural do ISAG, beleza? O Aiko e o Nico podem ser interpretados dessa forma, mas ali na Liga Egoísta eles estavam ainda em evolução. Eu tô falando sobre alguém que é Nilguin, que é zagueiro Nilguin,
sim, e que acima de tudo tem várias habilidades que conseguem tornar o Yoshi fútil numa partida. Imagina, velho, se realmente isso acontece, ia ser muito interessante. Se não acontecer na partida da França, eu acho que deve acontecer na da Inglaterra. Tenho quase certeza disso. Vamos ver como é que isso se desenvolve. Bem, o Ultron Spam Kotaku mandou: você acha que ainda acontecerá algum plot envolvendo o Rei Dark ou o retorno dele depois? Um personagem com uma aparência e jeito tão misteriosos daquele não pode ser descartado de uma forma dessas. Olha, vamos ser honestos, gente. Sempre quando tocam no tópico de finalizar Blue Lock nessa saga atual, eu dou uma risada porque tu para pra pensar em personagens como esse e tu logo chega à conclusão, pô, qual seria a lógica de apresentar o Rei Dark sendo que a obra já vai acabar nessa saga? Não faz sentido, né? Não faz o menor sentido. Então, sim, eu acredito que o Rei Dark vai ganhar desenvolvimento no futuro. Logo na entrada do próximo arco, eu acho que ele já vai começar a ganhar espaço, até porque o presidente da PIFA tem muitos contatos, tem muito poder dentro do esporte. Querendo ou não, eu acho que ele vai ser o pai da próxima etapa da obra. O que o Ego foi pra o Blue Lock no início, o Rei Dark tem altas chances de ser pra os meninos no profissional, para as competições profissionais que eles forem disputar. Então sim, Rei Dark vai ser provavelmente um dos nomes mais falados na fandom daqui uns 5 a 8 anos, beleza? Vai demorar ainda muito, mas vai acontecer sim. Gomes mandou: opa, Taigo, você acredita que algum dos jogadores poderia ser considerado um 12º New Jin? Não. Por que não, Taigo? Porque, sinceramente, não existe mais do que 11. Os 11 são selecionados e eles são colocados como capa de revista. É como eu idealizo, né? Os 11 são selecionados a dedo, tem toda uma jurisdição pra julgar eles e eles são chamados de 11 dessa geração. Quando passa a geração e entra uma nova, aí tem mais 11. Ai, mas é que os meninos estão se equiparando, estão chegando no nível dos New Gin e não sei mais o que. Olha, cara, honestamente, tu tá dizendo isso com base em quê? Com base na Liga, né, egoísta? Jogos que não parecem nem ter durado realmente tanto tempo assim. Jogos que, honestamente, as equipes não eram nem muito equilibradas em questão de jogadores disponíveis na formação inicial de cada uma delas e também em questão de técnicos e sistemas. Esses jogos vocês estão usando com base nisso? Sinceramente, gente, não dá, ok? Eu não consigo dizer que ninguém é New Game com base apenas na Liga Egoísta. É pouco dado demais pra você querer chegar todo pampão dizendo, pô, o Isag é o novo 12º New Game. Não tá. Eu sei que muita gente gosta de dizer, já é nível New Game, não sei o que, calma. Precisa de um pouco mais de cálcio, precisa de um pouco mais de experiência sendo trazido pra mesa, ok? Eu acho que isso vai ser comprovado de uma vez por todas agora na Copa do Mundo Sub-20. Se o Japão não for o campeão, eu acho que isso se comprova, né? Ó, vocês são bons, mas também não são dois. É isso que eu acho. O Fire G Black mandou: Kunigami vai dar mitada contra a França ou Inglaterra ou nem? Qual vai ser a partida de destaque do Kunigami, hein? Eu tô sentindo que Inglaterra é um bom momento, ok? Inglaterra é um bom momento. Mas, como a França é muito poderosa ofensivamente, eu não me surpreenderia que o Kunigami entrasse contra a França. Vocês acham que o Kunigami ia entrar quando, hein, gente? Eu acho que, tipo, o Barou e o Shidou eu já tenho certeza que vão ser colocados pra jogar nessa próxima partida. Agora, o Kunigami... Será que o Kunigami poderia começar como titular numa formação diferenciada? Rapaz, eu acho que dá. Vamos pra última pergunta. O Guilherme Barbosa mandou: será que o Sai vai usar o Nagi como ele usou o Shidou quando os dois forem entrar em campo? E outra pergunta, teremos uma formação diferente em outros jogos, como por exemplo Shidou, Barou e Sendou no ataque? Eu acho difícil imaginar o Sendou começando um jogo no ataque. Eu acho que o Sendou vai ser jogador de segundo tempo, ok? Mas eu não nego que sim. Eu vou responder isso. Muita gente vai ficar meio oxi, mas sim, eu acho que teremos pelo menos uma partida para os iniciais, o time titular do Japão, ser um time inusitado, ser uma equipe que você olha e diz, oxi, como assim? Eu acho que sim. O Ego deve estar preparando uma dessas com recursos que nós nem imaginamos. É aquela equipe titular para nós olharmos e ficarmos realmente pensando, pô, o que o Ego idealizou
pra botar esses garotos aqui como titulares e tirar esses garotos aqui pro banco. Ia ser muito impactante, velho. Começar uma partida com os titulares tendo mexido completamente. Sobre o Sai e o Nag, eu acho que não, tá bom? O Sai já vem com a mente de trabalhar em equipe com o Isag mesmo. Depois nós conversamos mais sobre o tópico do Nag. Eu quero fazer pelo menos mais uns 2 vídeos sobre o Nag até o momento que ele volta pra obra. Então, por lá, nós discutimos mais, beleza? Tamo junto, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você seja novo. Valeu, falou e... cut!